Amém, amados? Amém. Você está feliz com Jesus? Diga, eu estou. Amém. E Ele está feliz com você? Aleluia. Estamos nos aproximando do final do ano, né? E certamente todos nós, sem exceção, temos motivos, muitos motivos, para agradecer a Deus por estarmos aqui. Se você diz, não, eu estava esperando uma bênção, ela não chegou, mas você está com vida para aguardar essa bênção ainda. Então, mais do que a bênção que você espera, tem as outras que você já recebeu, e tem também a sua vida, que isso é uma bênção. Eu, antes de trazer a palavra, eu quero fazer uma oração, porque há muitos irmãos nossos que estão enfermos. Enfermidades simples, outras enfermidades talvez um pouquinho mais difíceis, mas eu vou levantar um clamor aqui agora com a igreja pelos irmãos, crianças, irmãos, a família do irmão Lúcio, Noemi, Paulo, Wesley, todos eles, foi um passando para o outro, né? A família é isso. Eu recebi de bom, te passo, recebi de ruim, passa também. Todos com conjuntivite, mas dá brava. Estão há 3 domingos, sem conseguir. Estão 3 semanas, né? 3 domingos. Eles não vêm aqui há 3 domingos, mas estão há 3 semanas. Foram parar no hospital mais de uma vez. Já estão melhores. Ontem o Marlon foi acometido de uma enfermidade, deu um início de, como é que chama isso? Labirintite. E graças a Deus era o plantão da doutora Tati lá no hospital que ele foi atendido rápido, ela ajudou, e acabou de entrar no emprego, estava desempregado um tempo, ela tem que ficar em casa agora 10 dias. Então nós temos que orar, irmãos, né? Pedindo a Deus. Outros irmãos que estão, que eu não tenho o nome de todos, não vão falar, fulano, Beltrano, todos. Na quarta-feira, irmãos, nós oramos bastante aqui por muitos irmãos enfermos, um a um, caso a caso. Mas hoje senti de Deus, eu estava ali sentado, levantaram um clamor, para aquele que está abatido, para aquele que está desanimado, está cansado, chega no fim do ano assim, ai meu Deus do céu, acaba logo esse ano que eu não aguento mais, não é? De muito sufoco, muita pressão, e a saúde é importante, mas a nossa fé em Deus é mais importante ainda. Então nós vamos levantar um clamor agora, irmãos, nós vamos ficar de pé, orando, e se você tem uma pessoa aí agora, que você lembrou, que sabe que está doente, precisando, você coloca o nome, vou falando aqui, você vai colocando o nome dela aí, e dessa pessoa, e vamos ter fé. Problemas financeiros, tudo quanto é problema que causa desequilíbrio na gente, nós vamos clamar agora, para nós termos a alegria de podermos receber a palavra do Senhor nesta noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quem somos nós para chegar à Tua presença? Quem somos nós? Só chegamos à Tua presença por causa de Jesus e pela Tua misericórdia. Jesus que rasgou o véu de alto a baixo, e por isso eu estou podendo falar contigo agora, porque antes não poderia. Era uma vez por ano que um sacerdote vinha e fazia isso por nós, pelos pecadores. Pai, em nome de Jesus, entregamos nas Tuas mãos as nossas falhas, porque nós não conseguimos ficar sem elas. Sempre estamos falhando e não aguentamos mais. Pai, não, em nome de Jesus, quebra o jugo da nossa vida. Retira de nós, Senhor, dos enfermos, dessas pessoas que estão doentes, pessoas passando aperto, pessoas sem dinheiro, pessoas sem emprego, pessoas sem alegria na alma. Senhor, quebra todas essas raízes que estão brotando quando a gente pensa que já foi embora. Não aceitamos, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus não aceitamos. Todo poder, toda autoridade pertencem a Ti. Nós estamos agora, Pai, em nome de Jesus, rasgando o nosso coração. Cura as enfermidades. Nós já vimos doenças incuráveis pela medicina serem curadas através das orações do Teu povo, não só aqui, mas em outras igrejas.
Não temos dúvida que o Senhor tem poder. Mas, Pai, agora rejeitamos a ação do maligno no nosso meio. Rejeitamos, Senhor, toda influência maligna no nosso meio. Nós não queremos, embora tenhamos participado, mas não queremos, somos fracos. Então, Senhor, humildemente, nós estamos fazendo como Neemias fez por aquele povo. Estamos colocando nas brechas, seja o que for que esses irmãos estejam passando, por que estão passando, não nos interessa saber mais. Nós pedimos, Senhor, misericórdia e cura. Liberta os teus servos, levanta-os do leito de dor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, amado. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ainda de pé, queridos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler 2 versículos, 13 e 14. Diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho. Queria que, se você tivesse uma caneta, alguma coisa, você sublinhasse aí: amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Coloquem: difícil o caminho que conduz à vida, sublinha. Apenas uns poucos encontram esse caminho, sublinha, poucos encontram esse caminho. Amém? Pai, fala conosco agora através da Tua palavra. Refrigera a nossa alma. Dá, Senhor, sabedoria do alto, unção dobrada, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Hoje de manhã, eu estive falando à igreja sobre as coisas pequenas que não sabemos ou que não nos lembramos. E como somos, às vezes, ingênuos e às vezes até petulantes em querer descobrir grandes coisas do Senhor quando não respeitamos as pequenas, quando nos esquecemos das pequenas coisas, daqueles lembretes que o Senhor nos faz, nos dá. E a Bíblia está repleta de ensinamentos. A Bíblia, ela mostra todas as formas de nós termos, todas as opções que nós temos para obtermos vitória na nossa vida, cuidados que nós temos. Mas a mensagem de manhã hoje, você se lembra ou lembra-se de tudo? Nós nos esquecemos que nós temos um Consolador, aquele que nós chamamos para ficar. Hoje aprendemos que quem envia o Consolador é Deus. Mas vimos, através da palavra, dos textos bíblicos demonstrados, que eu preciso chamá-lo para estar. No original, nós ensinamos isso, no original grego, eu preciso chamar. O Espírito Santo não vem sobre a vida de quem não o chama. O Espírito Santo, o Paráclitos, ou aquele ajudador, o advogado, o conselheiro, para quê? Para fazer exatamente aquilo que nós não sabemos fazer e não podemos fazer. E agora à noite eu quero falar sobre algo que tem sido uma pedra no sapato das pessoas que seguem a Cristo. E isso, se nós ficamos tristes porque o inimigo coloca essa pedra, nós temos que ficar felizes porque antes disso Jesus disse que ele iria fazer isso. Então nós temos que ficar felizes porque, primeiro, a Bíblia é verdade, a Bíblia é certa. E nós temos a mania de esquecer das grandes coisas também, porque às vezes nos preocupamos e nos
conformamos com as pequenas coisas, as pequenas bênçãos. Estou bem aqui, mas Deus disse, eu tenho muito mais para você. Algo superior, algo que você precisa compreender. Mensagem de hoje, entre a porta e o alvo. O que há entre a porta e o alvo? Entre a porta e o alvo há um caminho. O que é a porta? Antes de mais nada, por que a porta? Por que Jesus convida para nós entrarmos pela porta? E ele disse, eu sou a porta. Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus, e tudo começou como? Com a queda do homem no jardim do Éden, Adão e Eva. É sempre bom nós repetirmos isso, primeiro porque alcançamos pessoas que não ouviram uma ou outra vez que falamos, ou porque esquecemos. E a mensagem de hoje de manhã foi sobre isso, nos esquecemos. Me esqueci, é verdade. E às vezes conversando com um ou outro irmão na rua, ou numa outra igreja, ou até aqui mesmo, a pessoa fala isso assim, eu digo, mas a Bíblia diz isso e isso, como é que fazemos? E é verdade. Por quê? Nos esquecemos. E por que nos esquecemos? Querem saber? Pega a mensagem de hoje de manhã, está lá gravada. Vamos ouvir. Por que nós esquecemos? Estratégias que o inimigo usa sorrateiramente, sutilmente, para que nós nos esqueçamos. Qual foi o propósito de Deus depois da queda? Preparar um Salvador, preparar uma pessoa para nos levar de volta aonde? Ao alvo. Ao alvo. Veja 1 Coríntios 15, 45 a 49. Olha só o que está escrito aí. Vamos ler essa passagem. 1 Coríntios, abra sua Bíblia, capítulo 15, versículos 45 a 49. Primeiro Coríntios, capítulo 15, 45. Da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Está falando de Jesus. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo, que é o segundo homem, é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. E o versículo 49, assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Todos seremos transformados. Então, o propósito de Deus é que todos nós passemos pelo crivo do Salvador Jesus. Não há uma só pessoa que possa entrar no reino dos céus, fazendo o que ele quiser fazer de bom, vendendo tudo que tem, dando para os pobres, fazendo caridade, não matando, não roubando, não prostituindo, não fazendo nada, sendo bonzinho. Nada o leva ao céu, a não ser passando por esse crivo, a autorização do segundo Adão, que é Jesus. É a Bíblia que diz. E esse é o propósito de Deus. Mas para isso, Ele deu-nos figuras. Eu tenho pregado algumas vezes, quando eu estou no Novo Testamento, recorro ao Antigo Testamento para mostrar a figura que eu tenho lá na frente. O Antigo Testamento foi feito para preparar a vinda de Jesus. Jesus está desde o início até o fim. E o Novo Testamento, a gente tem o Novo Testamento, eu já expliquei isso daqui, irmãos. Nós não podemos dizer assim, estamos no Novo Testamento, estamos na graça, estamos na época de Jesus. Cancela o Antigo Testamento, rasga a Bíblia. Então nós teríamos um Novo Testamento só aqui vendendo e não a Bíblia. Está errado, porque aqui eu tenho que olhar para lá, para lembrar tudo aquilo que foi me dito, para que eu possa utilizar hoje.
Imagine, irmãos, o povo de Deus saindo do Egito para ir para onde? Para um alvo. Só que alguns ou muitos não queriam passar pelo caminho. Eles queriam sair do Egito e entrar na terra prometida, mas tinha que passar pelo caminho, e nós vamos ver. Então a decisão a natural, a primeira é a porta. Essa é uma decisão racional e imediata. Hoje eu conversava com uma pessoa que tem nos visitado bastante, e eu disse: eu sei e sinto que seu coração já está em Cristo, está conosco, assim, sua vontade, seu desejo, mas o que falta para você batizar? Você precisa batizar. E se a resposta que eu já recebi desse tipo de resposta: não, pastor, eu estou me santificando, eu preciso arrumar minha vida, quando eu tiver beleza, perfeito, aí eu batizo. Você não precisa batizar, meu irmão, você já está no céu, está perfeito. O batismo é o início de tudo e não o fim. Por quê? Porque você, ao decidir, aí ele disse: ok, eu vou. Quando ele entrar, ele entrou na porta. Isso é uma decisão racional, imediata. Abra a porta e entra na porta. Quantas vezes, para saber o que está do outro lado, você precisou entrar por uma porta? Quantas vezes você já tentou voltar e já voltou da porta? Quando o povo de Deus saiu de Israel, eles saíram por uma porta. E foi no portal que Deus mandou colocar ali o sangue do Cordeiro para simbolizar que Jesus estaria fazendo isso por nós. E quando eles entram numa outra porta, a porta de saída, e tem a porta de entrada. Agora a porta de entrada sob o domínio de Deus. Eles estavam sob o domínio de quem? De Faraó. Então agora eles entram, e ali eles vão percorrer um caminho, mas eu só quero ainda falar da porta. Então a porta é só a entrada e não significa muita coisa. Pastor, que é isso? A porta é Jesus, eu entrar por ali não significa muita coisa. Deixa eu melhorar, não significa tudo. Eles estavam lá, tinham passado pela porta, e várias vezes falaram assim: era melhor a gente voltar e sair da porta, e voltar a entrar na outra porta, que é o Egito, porque lá nós éramos escravos, mas nós tínhamos o que comer. Pessoas que se sujeitam: se me der comida, eu aceito ser escravo. Até aí você está dentro, mas não aconteceu nada ainda, a não ser a sua entrada. Então, entrar pela porta, aceitar o convite e entrar pela porta é muito legal, mas não significa que você já tem tudo. É o começo, que você pode abortar, e pode não abortar e ficar ali, e nunca acontecer nada. E o alvo? O alvo são as conquistas que nós vamos obter no final de tudo. O apóstolo Paulo disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que está preparado para mim é o que é? O alvo, é o prêmio, a soberana vocação. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, entrando pela porta, para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. É o alvo. A Bíblia diz que o nosso alvo é o autor e consumador da nossa fé, que nós devemos olhar para Jesus, olhar para o alvo. Nós temos um alvo. Se alguém aqui está nessa igreja, irmão, irmã, e não está buscando o alvo, deixa eu te dizer, meu amado, você está perdendo um tempo miserável. Porque com um calor desse, sair de casa, enfrentar trânsito e vir para cá, se você não está buscando o alvo, você está perdendo o seu tempo. Você tem coisa mais importante talvez para fazer. Em todas as igrejas. Se você entra numa faculdade e não tem um alvo, você está gastando dinheiro do seu pai. Quantas vezes? Um dia eu vi um filho que enganou o pai 4 anos. 4 anos o pai mandou dinheiro na faculdade. 4 anos, ele fora de casa e mandando. Quando estava quase para formar, o pai, não sei o que ele fez, se foi lá, eu não me lembro os detalhes, mas descobriu que não estava na faculdade.
Ele matriculou na faculdade. Ele tinha comprovante, ele passou a porta. Mas ele não tinha um alvo. O alvo dele era outro. Ai daquele que não estiver focado no alvo. Alvos. Antes do alvo espiritual que eu estou falando aqui, alvos. Você está namorando? Encontrei um dia uma pessoa que estava namorando. Vocês namoram quanto tempo? 14 anos. Quantos anos vocês começaram? Começamos com 15. Vocês estão com 29? E aí? Não, nós temos um alvo. Qual é o alvo? Nós queremos casar. Ah, legal. Está demorando um pouquinho demais, né? Tem pessoas que decidem mais lentamente, mas... E você, faz o quê? Não estou fazendo nada ainda, estou esperando, né? Deus me dá um negócio para eu trabalhar, né? Por isso que está demorando 14 anos. E você? Estou esperando nele. Que alvo é esse, irmão? Você não tem alvo nenhum. Você entra numa empresa e o patrão diz: o que você quer? Eu vou fazer o que o senhor mandar. Mas só o que o senhor mandar. E se eu não mandar? Não, se eu não mandar, eu não faço, porque eu detesto ser obediente. Desobediente comigo não, fico aqui parado. Se o senhor me mandar, eu faço, se eu não mandar, eu não faço. Não tem alvo. Um alvo. As pessoas crescem, as pessoas se desenvolvem dentro do trabalho e a pessoa não tem um alvo. Eu quero ser alguma coisa. Nós temos irmãos profissionais aqui de recursos humanos, a minha filha também trabalha com isso, e diz que uma das entrevistas, uma das perguntas importantes de se responder é quando o entrevistado demonstra para o entrevistador o que ele pretende. Não, eu me contento com pouca coisa, bobo, sabe? Pouca coisa. O cara diz, ele já mete assim, escreve um KO para ele, que quer dizer o contrário de OK, e entrega a ficha lá, que esse aqui não serve, não. O cara não tem pretensão, não tem alvo. A nossa vida precisa ter alvos. E a vida espiritual não é diferente. O apóstolo Paulo, irmãos, é porque eu não quero ficar falando, porque hoje eu vou falar do caminho, pode ser que eu volte para falar do alvo. Mas o apóstolo Paulo, leia as cartas do apóstolo Paulo, sobremaneira, 1º, 2 Coríntios, a carta de Paulo aos Efésios, ele fala de alvos. O crente tem que ter alvos. Quantos concordam comigo? Diga bem bonito para sair na gravação. Amém! Amém! Só que entre a porta que você entrou e o alvo que você vai alcançar, existe um negócio chamado caminho. E aí é que mora o perigo, e aí é que mora também a solução. O caminho. Aqui está o segredo. Eu quero falar nesta noite sobre o caminho. Gastei essa introduçãozinha aí, e eu creio que vai dar para a gente falar. Aquilo que o Espírito Santo, além daquilo que já nos deu, anotamos, rabiscamos mais algumas coisas, o Espírito Santo vai lembrando, e quem sabe ele me lembre mais alguma coisa. E se não me lembrar, vai lembrar você. Esse é o Espírito Santo que eu conheço. Primeira coisa, toda a sua vida terrena será passada no caminho e não na porta. Toda a sua vida eterna será no alvo, mas eu preciso do caminho para chegar lá. Então, eu preciso que você preste atenção que você pode chegar ao fim da linha e Deus te dar linha. Deus não vai interromper você, a não ser que haja um propósito na sua vida, alguma coisa de Deus te interromper e te ceifar, isso é com Ele é soberano, mas Ele vai te dar linha. E a pior coisa do mundo é quando nós andamos, e no fim não podemos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, perdi o bom combate, não acabei a carreira e perdi a fé.
Bíblia diz que nós vamos encontrar lá, o Senhor encontrará lá pessoas, e eles vão tomar um susto miserável, antes da vida eterna. Isso vai ser lá no final do milênio. Então você não vai nem entrar pela outra porta, porque lá a outra porta é uma porta diferente. É a porta do gozo e do regozijo, diferente. Lá você não vai ter o caminho, você já vai estar com o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá você não vai caminhar, lá você não vai caminhar nesse propósito que nós vamos explicar aqui. É diferente, mas até lá, quando chegar no último dia, quando o Senhor soltar Satanás e depois prender de novo e chamar e jogar tudo no inferno, ele e todos os que ele conseguiu arrebanhar para si, no final do milênio, ele vai dizer para os que estão no caminho errado: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Para a direita ele vai dizer: bem-vindos, bem-vindos, possuí por herança aquilo que vos está preparado desde antes da fundação. Plano, propósito. Aqui passaremos então a maior parte da nossa vida terrena. E o que vai acontecer no caminho? É no caminho que seremos exemplos, para o bem ou para o mal. Aqui, irmãos, no caminho nós vamos influenciar pessoas e vamos ser influenciados, positiva ou negativamente. Aqui. É aqui que eu vou poder olhar e dizer assim: puxa vida, eu consegui influenciar pessoas. Ou, puxa vida, não influenciei ninguém, fui influenciado. É aqui que eu vou dizer assim: puxa vida, eu fiz essa pergunta para mim mesmo, porque o meu pastor, quando eu tinha 30 e poucos anos de idade, ele me fez uma pergunta, e eu estava conversando com ele, ele disse: eu vou fazer só uma perguntinha para você. Quantos você já ganhou, dentro de uma conversa que nós estávamos tendo, quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Eu lembrei da Vera, falei: não, ela não vale, ela veio que ela estava querendo te namorar, veio para a igreja, e ela mesma aceitou Jesus depois. Eu falei: tive uma influenciazinha. Tá bom, eu vou te dar um crédito, Quantos você já teve influência negativa na vida, no seu trabalho, na seu relacionamento social, na igreja? E eu lembrei que eu não tinha trazido ninguém, ainda tinha tirado alguns da igreja com meu mau testemunho ou minha influência. Até o dia que em novembro de 1986, eu fiz um propósito com Deus, e Deus mudou a minha vida, me batizou no Espírito Santo, e ainda que eu erre, porque todos erramos, hoje eu tenho uma diferença: o Espírito Santo que me espeta aqui do lado, me puxa a camisa e me fala e diga assim: está errado. E prosseguindo nesse caminho com Ele, nós fazemos a mudança. Então, a diferença está entre exemplo e influenciador. Tem pessoas que são exemplos, mas não influenciam. O que você está fazendo para influenciar? Você traz pessoas para Jesus? Você fala de Jesus no seu trabalho? Isso é influenciar. Exemplo é importante, você não pode influenciar se você não é exemplo. É no caminho que você decide o que você vai querer que aconteça com a sua vida. Nesse caminho, você decide. O que você plantar, vai colher aonde? No caminho. Ou será que nós pensamos que vamos plantar aqui para colher lá no céu? Ou então a salvação depende do que você faz. A morada lá depende do que você deu, do dízimo grande que você deu, das casas que você abençoou. Não, não é nesse sentido que diz: não, nós teremos lá. Não, lá é dado por Deus. E o galardão? O galardão é outra coisa, não tem nada a ver com a salvação. Há pessoas que serão salvas e não terão galardões, e há pessoas que serão salvas e terão galardões. Mas a colheita, quantas pessoas fazem o mal aqui, aceitam a Jesus, são perdoados, mas pagam, tem que pagar.
Mas não é agora, irmãos, isso já desde que começou o mundo. De novo, o maior exemplo para positivo e para negativo que nós temos na Bíblia, chama-se Rei Davi. Que bênção na gente essa pessoa, Rei Davi. A Bíblia diz que o Senhor, quando voltar, sentará no trono de Davi. Jesus vem da raiz de Davi, de Jessé, ali, ele vem ali. Mas quando Davi pecou, neste caminho, aquilo que ele fez, ele teve que pagar aqui. O profeta disse: nunca se afastará a espada da tua vida, da tua casa. E se você me perguntar, você acha que Davi foi salvo? Eu não acho, eu tenho certeza. Pelo que eu conheço da história, e pelo que eu conheço do plano da salvação, eu posso dizer para você, eu tenho certeza. A não ser que eu não conheça a Bíblia, a não ser que eu não conheça o nosso Senhor e Salvador. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não estou falando sobre a salvação, estou falando sobre a vida que você escolheu. E ele está no caminho. Que caminho você tem escolhido? Outra coisa que acontece no caminho, aprendizados, compromissos, caráter, aprende-se no caminho. Irmãos, eu já vi muito crente entrando para a igreja, mau caráter demais, e já vi saindo ou estando depois de um tempo com um caráter impecável, porque o caráter, Deus muda, a personalidade, não, a sua personalidade é a sua personalidade, o seu caráter não, Deus muda. Então, no caminho é que nós aprendemos a formatar o nosso caráter. Esse caminho te leva a 2 lugares. E os irmãos, inicialmente, vão pensar que eu errei ao falar isso. Ele te leva ao alvo e te leva fora do alvo. Lógico, vocês não te levam no alvo, mas eu vou te explicar como é que isso acontece. A pessoa que está aqui com uma espingarda, uma pistola para fazer praticar tiro ao alvo, tem um alvo lá e tem aqui 2, vamos botar só 2, ou 3. Eu sou um deles, eu vou dar um tiro no alvo, e vou acertar ou não o alvo. O segundo, que não tem muito trato, ele vai dar um tiro e vai errar o alvo, mas ele vai mirar onde? Respondam para mim. Ele vai mirar no alvo. Então ele está olhando o alvo, ele está atirando no alvo. O terceiro vai olhar o alvo. Nem todos acertarão o alvo, mas há um porquê disso, e é sobre isso que nós estamos falando. A Bíblia, no Salmo 1, diz assim: bem-aventurado, vamos lá? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem senta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Irmãos, nesse caminho tem pecadores, mas a palavra é deter. Eu passo no caminho dos pecadores, mas eu não posso me deter. Eu estava conversando com um irmão essa semana, e ele está aqui, ele sabe. Eu estava explicando o que é fugir da aparência do mal. Ele não está falando fugir do mal. Você não tem como fugir do mal, irmão. O mal nos persegue o tempo todo. Ele está o tempo todo atrás da gente, o mal. Você não tem como, você foge para lá, ele vai atrás. O que é fugir da aparência? Ele está falando assim: foge daquilo que pode parecer o mal, e que vai deixar as pessoas em dúvida se é mal ou se não é mal. Então, foge da aparência. Tudo que aparenta ser o mal, foge. Pode ser que eu nunca deixe o mal me pegar, mas pode ser que eu deixe a aparência do mal me pegar. Quantos estão entendendo isso, irmão? Existem lugares que nós não devemos estar sem nenhum medo. Eu não vou estar lá, não. Se eu for lá, eu não vou me desconverter, não. Que é isso?
Mas existem lugares que eu não devo estar lá, não porque eu vou me desconverter, mas porque tem aparência do mal. Isso nós vamos aprender no caminho. Nós influenciamos, a Bíblia diz, se você consegue fazer, o apóstolo Paulo diz, se você consegue comer isso, se você consegue beber aquilo, e se você tem um irmão que é mais fraco, que não consegue, não faça isso na frente dele. Você vai influenciá-lo. Isso é uma aparência para ele, para você serve, para ele não serve. Isso nós vamos aprender no caminho. Eu vou dar 2 exemplos na Bíblia, a Bíblia está repleta. Vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é de Judas. Onde Judas andou, irmãos? No caminho. Vocês sabiam que Judas era um dos 12? Quantos não sabiam disso? Eu não sabia, pastor. Judas, o Iscariotes, o traidor, era um dos 12. Ele estava no caminho. Olha só, presta atenção. Quando Jesus disse assim, vinde aqui, discípulos. Apresentaram os 12. Vamos dividir aqui 2 a 2. São 6 duplas de 2. Vocês vão sair agora, e antes de saírem eu vou colocar sobre vocês o poder e a autoridade. Lucas 9, e depois em Lucas 10, ele mandou 70. Um das duplas era Judas. E hoje eu fico pensando, coitado do cara que depois saiu, meu Deus, eu andei de dupla com esse camarada, né? Uma das duplas. Sabe quem enviou? Jesus. Sabe quem é Jesus? Onisciente, onipresente, onipotente. E tem uma coisa que a gente não usa muito, e eu tenho falado aqui na igreja, além da onisciência, tem a presciência. A onisciência, ele sabe de tudo. A presciência, além de saber de tudo, ele sabe antes. E será que Jesus falhou nesse quesito? Eu vou mandar Judas? Não. Porque ele te envia e te dá a oportunidade de você escolher. E olha o que acontece com Judas. No fim ele traiu Jesus, e só vem no fim. Mas abra a sua Bíblia, por gentileza, minha amada, coloca aí na tela, João 12. João 12, versículo 6. Essa passagem é uma passagem muito bonita, que a mulher vai ungir os pés de Jesus, aí vem um monte de, que absurdo, um negócio desse tão caro, um perfume desse, mas tinha que vender para dar para os pobres, aí vira, né? Aí mas um de seus discípulos, versículo 4 antes, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou, quando ela pensou aquele perfume gostoso, por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Aí o versículo 6 diz, ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro que recebiam as ofertas para manter a obra de Jesus e os apóstolos. Frequentemente tirava o que nela era depositado. Olha para mim. Ele estava onde? No caminho. Que caminho que ele escolheu? Eu escolhi roubar. E Jesus sabia? Sabia, deixa ele roubar. Quem sabe? Porque essa é a maravilha de Jesus. Eu fico nervoso de nós não entendemos como é que é Jesus. Jesus já sabia, Jesus sabe o que você vai falar amanhã, o que você vai fazer amanhã, por isso ele te previne, ele te dá a linha, quem sabe ele se converte, quem sabe, eu vou, porque o meu amor isso chama-se misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos, e diz mais que ela se renova a cada manhã, e ai de nós se não fosse a sua misericórdia. Deus sabe o que vai acontecer, ele previne, e ele sabe, ele não vai cumprir, mas ele vai atrás, ele diz, eu tenho esperança, ele já é a própria esperança, né? Eu tenho esperança que ele lá na reta final, como filho pródigo, como pai do filho pródigo, porque isso é uma figura de Jesus, do pai do mundo, ele vai voltar, e por isso o pai do filho pródigo ficava lá todos os dias. A Bíblia diz, na parábola de Jesus,
Ia vir alguém lá. Não, não é. Aí no outro dia ele estava, todo o tempo ele estava lá. E no dia que o filho pródigo voltou, quando ele viu lá cambaleando, ele não esperou o filho chegar, ele correu lá. Isso também é uma figura. Jesus não vai esperar você ir, ele vai vir te buscar, mas você tem que partir e ele te pega nas nuvens. É no meio do caminho. E Pedro é o segundo exemplo. Não vamos ler nenhum texto, que a história de Pedro é mais conhecida, né? Acho que ninguém lembrava, ou muita gente talvez não sabia, que Judas pisava na bola desde o tempo todo, e estava ali dando uma chance. E também é uma figura do que é o povo de Deus. Ele sabe que no final o joio vai ser colhido e ceifado, separado do trigo. Foi Jesus que nos avisou isso, que na igreja, no meio do povo, tem o joio e o trigo. E não sou eu que tiro, você não pode, está proibido. Você não pode tirar, porque você não sabe quem é o joio e quem é o trigo, parece, porque tudo parece, o joio e o trigo é muito parecido, e diz que quem vai ceifar é ele, na época, então ele tem que deixar, quem sabe. Pedro é muito história de, Pedrão é aquele Pedro que, Jesus, é o senhor que está andando mesmo na água aí? Sou eu. Eita, fala que eu quero ir contigo. Todo mundo fala do Pedro que fracassou, mas o único que falou, fala para eu ter contigo, foi ele. Tinha os outros discípulos, tudo, não, é fantasma. Ele fala, ele falou, vem, ele meteu 44 dentro d'água e já foi andando. Daqui a pouco ele olhou, mas como é que pode ser isso? E tal, ele está no caminho, irmão, falta de fé, olhando as circunstâncias. E ele disse, como é que eu posso estar andando se eu, como pescador, sei que ninguém pode pisar na água e flutuar? Quem flutua é peixe. Não é possível. Aí ele começou a conjecturar, e afundou. E Jesus estava do lado dele, pertinho, porque a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e o puxou. Jesus não tem braço de borracha. Ele estava do lado, pertinho, afundou, perto de Jesus. Parêntese, eu fico imaginando como é que ele foi para o barco. Será que Jesus pegou ele no colo? Vamos, Pedro, é assim, ó. O senhor vai afundar, tem muito peso aqui, deixa comigo. Eu aguento o teu peso. Pronto, está dentro do barco, você está seguro agora. Confia mais, Pedro. Esse Pedro era intrépido. Jesus disse assim, gente, eu estou reunindo aqui, está quase chegando a hora, e eu preciso avisar para vocês que eu preciso ir a Jerusalém, que eu preciso cumprir, porque está na época de eu ser morto. Ele estava falando já há muito tempo. O Pedro, aqui não! Só não vai a Jerusalém. Aí tem que passar por cima do meu cadáver. Aí Jesus, Pedro, você está falando tanta besteira, você está no caminho, não conhece o caminho? Você não pode me impedir. Aí vem as pessoas para... Quem é Jesus? É aquele ali. Aí vê o guarda, o Pedro pega a espada do guarda e mete na... Ele não deu na orelha, irmãos, ele deu para cortar o pescoço. Pedro, pelo que me consta, era pescador e não espadachim do rei. O cara deve ter feito assim, eu não sei o quê, mas ele acertou a orelha do cara e tirou. Pedrão, hein? Ninguém teve coragem, só Pedro. Mas quando Jesus foi entregue para a morte, foi Pedro que ficou de longe. E as pessoas chegaram, e aí? Você é um deles, eu vi você. Não, você tá... Eu vi sua foto na internet, você estava com ele do lado, abraçado. Era você? Não sou eu não. Nunca o conheci. Não sei de que você está falando. Esse é Pedro. Sabe por que ele fez isso? A diferença dele de Judas, que no fim de tudo correu e foi se enforcar. A Bíblia diz que Judas teve remorso. E a Bíblia diz que Pedro arrependeu-se amargamente, chorou amargamente. Então anote aí que quem está dizendo é o seu pastor. Judas teve salvação? Não, foi para o inferno. Por quê? Remorso não salva ninguém. O que salva é arrependimento. Pode aplaudir Jesus?
É neste caminho que você vai passar por privações. Por que eu tenho que passar privações? Para você aprender a lidar com a fé. Engraçado quando as pessoas às vezes falam: oh Senhor, me dá fé, eu quero uma fé, eu quero a fé de Abraão. Oh irmão, não fale isso não, irmão, o Senhor vai te levar para o Egito, você vai ficar prisioneiro. Não fale isso não. Você está preparado? Como é que você prova a sua fé? Você prova a sua fé indo de braços abertos e aceitando algo que você não está vendo. A fé é a certeza de uma coisa que eu estou esperando, é a convicção de um fato que eu nunca vi. Mas a fé te leva a resolver um negócio que homem nenhum resolve. O Marlo foi ontem para o hospital. Chegou lá, foi medicado, está lá em casa. Ele pode ter, não, eu tenho fé que eu vou ficar bom. Mas essa fé é uma fé natural. Mas se o médico diz para um enfermo qualquer, eu estou com um sobrinho lá em Cachoeiro de Itapemirim, temos orado por ele, oramos quarta-feira, fez a segunda cirurgia. O meu outro sobrinho, que é médico, operou, uma das maiores formações em fígado especializado, fez especialização na França, sabe praticamente tudo dentro da medicina sobre isso. Quando ele abriu, ele disse: não tem jeito. Menino novo, não tem jeito. Fechou? Vamos fazer uma quimioterapia, vamos fazer isso, fez lá o tratamento e agora foi entrar. Agora vamos entrar, porque tomou, alastrou o corpo dele quase todo. E quando olhou, disse: ó, nós temos que tirar aqui no fígado, mexeu. E quando ele mandou a foto, eu tomei um susto aqui, ó. Cortado aqui, eu não sei onde não estava cortado. E ele sempre dizendo assim: eu tenho fé, estou depositando a minha fé, porque o médico disse: não tem jeito, agora é fé. E eu vou te perguntar: você está preparado para receber fé? Porque você vai ter fé para quê? Para tomar café? Estou brincando não, estou falando sério, não estou debochando não. O que é fé? Fé é para aplicar. Você acha, não, fé está aqui, eu vou guardar, eu vou botar eu tenho fé, vou botar numa redoma, não, fé é para usar. E você está preparado para usar a fé? Eu estou pregando uma coisa que eu vivi e tenho vivido, irmãos. Eu passei alguns anos nas mãos do Senhor e só chegava o suprimento exatamente aos 45 do segundo tempo. Às vezes chegava na prorrogação. O Senhor disse: eu estou te tratando. Eu nem imaginava que eu estaria aqui hoje falando para vocês e enfrentando dificuldades que eu tenho enfrentado nesses 9 anos de ministério, aqui e acolá, porque eu não sou pastor só aqui. Terça-feira vamos receber um casal que não tem nada a ver conosco, não é daqui, para ajudar. Porque me conhecem de algum lugar e senti de Deus pedir ajuda, eu e minha esposa vamos ajudar. Algo muito sério. Só pela fé eu tenho essa fé. Porque Deus, no caminho, me forjou essa fé. A minha esposa e eu fomos forjados dessa fé. O que Deus quer te dar uma fé, e ela não é comprada, ela não é adquirida numa prateleira. A fé você adquire no caminho, andando, e fechou aqui, e fechou ali, e fechou aqui. Agora você tem que dar um jeito. A fé vai ter que te falar: eu vou ter saída. Por que você precisa de fé? Para se parecer com Jesus. Existe alguém com mais fé do que Jesus? Ao ressuscitar Lázaro, ele solta essa frase, orando ao Pai: Pai, eu estou orando a Ti, não que precisa, porque eu sei que tudo que eu te peço o Senhor faz. Mas eu estou fazendo isso para que eles tenham fé e acreditem que aquele que me enviou vai me ouvir e vai fazer, e que eu e o Senhor somos uma só pessoa. E você sabe sobre o caminho um pouquinho mais? Este caminho que eu e você estamos passando, Jesus já trilhou antes de você.
O pai desse menino meu sobrinho que está enfermo, ele é uma pessoa incrível, ele é detalhista, é um negócio impressionante. Eu lembro que uma vez eu fui à casa dele lá em Cachoeira do Itapemirim, e ele me telefonou e falou assim: Isaías, você está vindo? Estou vindo. Olha só, faz o seguinte, quando você passar de campo, você vai andar 12 quilômetros, para marcar no velocímetro, você vai marcar 12 quilômetros, tem uma cratera do lado direito que ninguém percebe, você vai cair ali, cuidado, desvia, pode marcar 12 quilômetros. Passou dali, quando você chegar em um lugar assim, vai estar uma placa, você anda ali mais uns 1,5 km, 2 ali, assim, você vai prestando atenção, ali tem uma depressão no asfalto. Aí ele foi me dizendo tudo isso. Rapaz, como é que você fez? Você decorou isso para mim? Não, eu passo ali quase todos os dias. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você, meu amado? Esse caminho que você está andando, eu já andei. Eu andei nele todinho. Não que eu precisasse me formatar, mas para te dar o exemplo. Que aonde eu passei, você vai passar. E porque eu passei, você vai passar. Como? No mundo tereis aflições. Aonde, irmãos? No céu? Não, já está dizendo no mundo. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Agora vem a palavra bem alta, a igreja vai dizer. Quem venceu o mundo? Como? No caminho. Como? A Bíblia diz que ele andou por aqui, foi tentado de todas as formas e não pecou. Ah, mas ele era Deus, mas era homem. 100% Deus e 100% homem. Ele não era metade Deus e metade homem, como alguns, em algumas religiões pensam. Ele era metade Deus, ele era totalmente Deus e totalmente homem. E ele sofreu. Jesus precisaria, meu irmão, responda para mim, será que Deus falou assim: Jesus, eu te enviei aqui, rapaz, mas eu estou com a cabeça tão aqui que, ó, Abraão falhou comigo, Noé falhou comigo, Moisés falhou comigo, Adão falhou comigo, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer um teste com você, porque eu já estou preocupado. Vai para o deserto que eu vou mandar o Satanás lá te tentar lá, que eu estou em dúvida se você vai aguentar. Vocês acham que foi isso, irmão? Ele fez isso para dizer: eu passei e você pode passar, eu consegui e você pode conseguir. E aí depois prosseguiu o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, estamos dizendo. Eu quero fazer uma pergunta para você, porque eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu não posso sair daqui hoje sem orar pela sua vida. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que não dará o homem para resgatar a sua alma? Mateus 16, 26. E a segunda e última pergunta é: você está no caminho fazendo o quê? Deixa a vida me levar? Ou você está dizendo: eu quero ser uma nova criatura, e por isso eu vou aprender. Como eu disse no início, você está caminhando, está chegando, e ali nessa pilastra é o tribunal de Cristo. Está todo mundo chegando junto. Como é que vai? Tudo bem? Eu te vi lá, será meu amigo não fez? Aí Jesus vai falar com você. Aí ele começa a falar com aqueles que são dele e tal. Aí os outros assim: e eu, Jesus? E eu? Você é o quê? Eu fiz muita coisa. O que é que você fez? Andei no caminho. Mas o que é que você fez no caminho? Você não estava vendo, não? Eu queria que você me dissesse. No caminho, eu expulsei demônio no teu nome, eu curei enfermo no teu nome, eu fiz um monte de coisa no teu nome. É verdade, eu vejo. É mesmo. Você está diferente, moça. Isso eu que estou aumentando aqui, não aumentando a Bíblia, mas eu estou nas entrelinhas. Mas você faz o seguinte: vai para a esquerda assim mesmo, porque eu nunca te conheci. Ué, mas o senhor acabou de dizer que eu estou diferente. E o conhecer na Bíblia,
eu já expliquei isso aqui, eu não tenho intimidade contigo. Como é que Jesus não conhece a pessoa se o Salmo 139 que eu li hoje disse que os meus ossos ainda informes o Senhor conhecia? Será, Ilmar, que Deus não sabe quem é você? Lógico que sabe. Será que Jesus quer? O Ilmar é o mar ou Almar? Ou mar? Não, tem um Ilmar. Não, ele sabe os detalhes. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem que ele não saiba. Sabe tudo. Então, o que é saber? Saber é saber. Ter intimidade contigo é outra conversa. E onde é que eu pego intimidade? No caminho. A beleza desse caminho, ou perdão, a beleza do caminho não, a coisa maravilhosa, espetacular desse projeto do caminho, é que eu li aqui, e vou ler de novo para terminar, Mateus 13, bota para mim Mateus 7, 13 e 14, esse é o caminho. Entrar pela porta estreita, depois larga a porta, o amplo caminho que leva à perdição, eu pedi para vocês. E muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida, apenas uns poucos encontram esse caminho. Esse pelo fruto já é outro versículo, tá? Esse caminho. Por quê? Aí agora eu remato. Por decisão sua. Você escolhe qual caminho. A gente que vê há pessoas que veem Jesus, a gente que vê Jesus de uma forma muito diferente do que ele é. Acha que Jesus vai sair assim, para cá, não, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Não, eu quero ir para lá, não vai, não. Jesus não é assim, irmão. Ele só vai falando, aí não, hein? Aí não, hein? Aí não. E o exemplo disso é no livro que eu tenho estudado com vocês, de vez em quando tenho pregado, sobre o bom pastor, nada me faltará, do Salmo 23, daquele homem que é pastor de igreja e que foi pastor de ovelhas da fazenda e sabe tudo de ovelha. Por isso ele fez esse livro. Eu aconselho os irmãos, não sei se ainda tem na livraria, nada me faltará. Lê isso, você vai entender. E ele disse que ele levava as ovelhas e dizendo assim com um cajado, para cá, mas de vez em quando uma não obedecia, para lá. E dizia que acontecia, uma fera ia lá e comia a ovelha. Será que o pastor queria que ela fosse comida? Por que o pastor levou essa ovelha para ali? Ah, pastor, o senhor não podia ter levado essa ovelha para lá, pastor de ovelhas. O senhor é um ingrato, sabia que ele tem fera? Isso é uma figura do que Jesus fala, no mundo tereis aflições, feras, lobos querendo nos comer. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, 1000 pessoas começam numa turma do exército, 700 se formam. 1000 pessoas, 500 pessoas começam a fazer MBA ou pós-graduação, nem todos chegam ao fim. Por quê? Por causa das dificuldades que nós encontramos. E nós nos esquecemos, pregação de manhã, de quem está ao nosso lado. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Incrível, o Invencível, aquele que quando age ninguém pode impedir, aquele que tem o controle, aquele que tem a força, aquele que tem a chave do inferno, aquele que tem a chave da morte, aquele que tem a chave da vida. É esse que é o meu irmão. É meu irmão. Vocês estão pensando que Jesus é o quê? É meu irmão. Eu sou adotivo. Mas Deus disse que não vai assim, mais para o irmão unigênito, que é Jesus, e 70% para você que é. Não, teremos as mesmas heranças. Eu sou filho de Deus, irmão de Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. E não se meta comigo, inimigo. Porque o meu irmão é vencedor. E ele foi programado para pisar a serpente. E ele vai esmagar no último dia para falar, eu falei que ia fazer. Está aqui, está feito. O caminho é para os fortes, porque quem for fraco fica à beira do caminho. O caminho
é para os determinados. Porque quem não for determinado, volta do meio do caminho, fica na porta, ou sai até da porta. Muitos saem, muitos voltam, saem da porta, muitos. Ele disse, está no versículo, quem está dizendo é Jesus, vocês querem que eu faça o quê? Então eu quero orar nessa noite, meu irmão e minha irmã. Eu vou te dizer uma palavra para você ficar preocupado, e logo em seguida você vai falar, ai que alívio, obrigado Senhor. As coisas vão piorar um pouco, mas o Senhor está conosco. A Bíblia diz que as coisas vão piorar. Virão dias difíceis, irmãos. Ontem nós estávamos celebrando a festa de confraternização que anualmente fazemos com a liderança. Estava um calor, irmão, que eu nunca fui ao inferno, mas eu tenho uma noção que é mais ou menos daquele jeito. Ou, não, mais ou menos daquele jeito não. Eu acho que a uns 10 quilômetros de distância do inferno, a quentura vai ser aquela. Eu liguei o ar refrigerado do meu carro, quando eu olhei a linguinha do ar refrigerado, estava fazendo assim. Não estava aguentando. Mas hoje o Chicão falou uma coisa bonita, eu falei, é verdade. Nós estávamos lá e ninguém aguentava ficar dentro da água, porque a água estava mais quente. Mas fica na água, brincamos e tal. Quando foi umas 3 horas da tarde, o céu fechou. Todo mundo, vai vir uma chuva. E os caseiros disseram, aqui não chove, que a nuvem está lá, se viesse para aqui, não. E não choveu. Mas deu uma brandura, irmãos, eu vou dizer aqui, de 40 graus deve ter vindo por uns 27, 28. E começou a ventar uma brisa. Deixa eu te dizer, hoje quando conversava com esse irmão na hora do almoço, eu disse assim, nós vamos ter momentos na vida, no caminho, que vai dizer assim, Deus, o maçarico está aceso, está demais, não com relação à temperatura, mas às provas. Que é isso? Ufa, daqui a pouco, quem está soprando aqui? O Senhor disse, eu e os meus anjos. Pastor, isso é bonito que o Senhor inventou. Eu inventei? Não, está na Bíblia. Não. O povo de Deus vinha no deserto. E aí o Senhor disse assim, eu vou aplacar essa nuvem, esse sol. De dia, uma nuvem aplacava o sol. Mas quem já foi ao deserto, ou conhece e lê sobre o deserto, e de noite, que fria, coluna de fogo, aquecendo os meus. Esse é Deus. É isso que você vai encontrar pelo caminho. E você pode estar me fazendo uma pergunta, pastor, e quando nos assaltam? E nós estamos à deriva. Onde foi esse assalto? No caminho. Estamos desgraçados, jogados no caminho. E aí, pastor? E eu te respondo, aí ele manda o bom samaritano vir limpar as suas feridas, colocar o azeite sobre as suas feridas, pagar uma estalagem para você e deixar você ali. E eles vão pedir, cuida dele até que eu volte. Você não está só, mas você precisa escolher que frutos você quer neste caminho. A decisão é sua. Neste caminho você vai ter, não tem outro jeito, você vai ser obrigado a perder algumas amizades. Não haverá coerência de certos amigos com o que você vive ou quer viver na palavra de Deus. E se eles não vierem pelo seu chamado e seu exemplo, eles vão ter que ser abandonados. E Jesus vai mais longe, mas eu tenho até medo de falar isso. Mas está na Bíblia. Quem não deixar pai e mãe, irmão e irmã, por causa de mim e do Evangelho, não é digno de mim. Nesse caminho você vai aprender que muitas vezes vai haver um abandono.
E Deus disse: mas ainda que o seu pai e sua mãe te abandonem, e contudo, não te abandonarei. Vamos ficar de pé, queridos. Tem um corinho que eu não quero cantar porque eu não vou lembrar todo, mas ele diz assim, em Carlinhos, do nosso tempo lá: estou no caminho, ao lar da glória, estou no caminho, ao lar da glória, estou no caminho, estou no caminho, estou no caminho, estou no caminho, ao lar da glória, estou no caminho, ao lar da glória, estou no caminho, estou no caminho, estou no caminho, ao lar da glória. Não lembro? Ei, Jesus, quando lá chegar, verei Jesus. Quando lá chegar, verei Jesus, verei Jesus, verei Jesus, verei Jesus. Quando lá chegar, não há tristeza. Aonde? Lá do outro lado, yeah! Não há tristeza lá do outro lado. E aqui também tem ou não? Não. Reza, não há tristeza, não há tristeza lá do outro lado. Só alegria lá do outro lado. Só alegria lá do outro lado. E aqui, aqui, só alegria, só alegria, só alegria, só alegria lá do outro lado. Irmãos, estamos em família. Se eu não puder falar em família, eu não posso falar em lugar nenhum. Eu quero nessa primeira fila aqui só pessoas que estão tristes hoje, mais ninguém. Na primeira, segunda, depois eu vou chamar. Você está triste? Você está triste hoje, ou está triste uns dias, ou está triste por qualquer que seja o motivo, você vem aqui. Porque senão você não pode fazer parte desse caminho. Porque lá não tem tristeza, só alegria. Como é que você quer chegar lá? Então, quantos estão tristes por alguma razão, seja o que for, aqui na primeira fileira? Tem mais. Eu não vou forçar ninguém. Se você acha que não está triste, às vezes o diabo fala assim: você não está triste não, bobo. Isso é só uma bobaginha, você não está triste não.